Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que É Música. Meu nome é Vitor Camilo e eu tenho certeza absoluta que você adora música e quer receber informação de qualidade a respeito. Então aproveita, já desce ali, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque fazendo isso você me ajuda enormemente no meu trabalho aqui. E bom, conforme prometido, no vídeo de hoje eu vou fazer a continuação do assunto do vídeo número 14 aqui do canal, em que eu falei sobre o início e os primeiros passos dentro da faculdade de música. Naquele vídeo eu falei justamente sobre o ingresso e sobre todo o trabalho que a gente tem para se habituar ao ambiente da faculdade de música, e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o miolo da faculdade e aquela parte mais densa, aquela parte em que você já não é mais um novato. E eu quero pegar especificamente a partir do ponto em que eu comecei a me especializar em composição e arranjo. Então, bora lá! Bom, no vídeo número 14 aqui do canal, eu falei bastante sobre as dificuldades do início da faculdade de música, eu falei sobre o quanto a gente tem que ralar para pegar teoria musical, mas acima de tudo, principalmente, eu falei sobre como eu enxergo a faculdade como um lugar para você se desenvolver na fluência da linguagem musical. Ou seja, mais do que te transformar em um grande instrumentista ou em um grande cantor, o objetivo central da faculdade é formar pessoas com um pensamento musical e capazes de se comunicar e agir de acordo com isso. E é justamente isso que torna a teoria musical um negócio assim tão importante. E se isso vale para performance, ou seja, a sua atuação como cantor e instrumentista, como eu falei bastante no vídeo número 14, isso também vale e muito para tudo que envolve a criação musical. E bom, no final do AQM número 14, eu falei justamente sobre a minha mudança de foco em direção à composição. E um adendo importante aqui é que a faculdade que eu fiz, ela dava pra gente, a partir de um certo momento, a chance de a gente escolher se a gente ia se aprofundar mais em composição ou em performance. Ou seja, se a gente ia fazer mais matérias específicas em uma área ou em outra. E isso acontecia ali mais ou menos pelo meio da faculdade, e quando chegou a minha hora de escolher, eu não tive a menor dúvida. Eu já tava bem de saco cheio de ter que estudar improvisação o tempo todo, e honestamente eu já tinha perdido bastante o interesse em estudar canto, em ter que cantar obrigatoriamente. Porque é uma coisa que eu gostava de fazer, mas ter a obrigação de fazer isso era uma coisa que estava me desgastando muito. E por outro lado, eu estava me envolvendo muito com a questão da criatividade, de criar música, de compor música. Então, quando chegou a minha hora de escolher, eu fui direto para composição e arranjo. Mas bom, antes de a gente avançar e falar sobre a faculdade propriamente dita, acho que é importante dar algumas definições básicas sobre o que é composição, sobre o que é arranjo, só para contextualizar para você que está assistindo. Mas fica avisado e fica tranquilo que esses são tópicos muito legais, que eu gosto muito de falar a respeito deles, e eles vão ter vídeos exclusivos só para eles, muito em breve aqui no canal. Mas só para efeitos de definição, só para efeitos de contextualização, é importante a gente falar um pouquinho sobre eles nesse vídeo aqui. Então, composição. Eu acho que a definição mais básica, e talvez a definição mais cretina que a gente pode fazer de composição, é que ela é o ato de combinar diferentes elementos sonoros, de combinar diferentes elementos musicais para criar música inédita. E esses elementos eles podem ser ritmos, melodias, acordes, timbres e até palavras. E eles não precisam ser inéditos em si, mas a combinação entre eles, a forma como você mistura, como você utiliza eles entre si, precisa resultar em algo inédito. Ou seja, da mesma forma que um escritor ou um poeta utiliza palavras pré-existentes, utiliza regras gramaticais e construções frasais pré-existentes para criar textos inéditos e que muitas vezes expressam totalmente uma verdade que é muito própria daquela pessoa especialmente, a gente pode fazer algo muito parecido com os elementos musicais que vão fazer parte de uma composição musical. Então acho que o conceito de composição é bem simples e acho que você consegue entender o que significa facilmente. Mas eu precisei fazer essa definição só para não deixar passar em branco. Mas e esse negócio aí de arranjo? Bom, arranjo é um conceito um pouquinho mais obscuro, talvez um pouquinho mais fechado, mas ele não é assim tão difícil de entender. E ele emerge quando a gente admite que uma mesma composição pode ser executada de diversas formas diferentes sem perder a sua essência. Ou seja, desde que você mantenha um pacote de características essenciais que fazem daquela obra, que tornam aquela obra reconhecível, você pode executar aquela composição de diversas formas diferentes. Por exemplo, uma mesma música pode ser executada por um cantor solo fazendo ali um violão e voz bem simples, ou então por uma orquestra sinfônica, e vai continuar sendo a mesma música. Ou até mesmo uma mesma música sendo executada em formações semelhantes, mas por artistas ou bandas diferentes,
pode acabar sofrendo execuções radicalmente diferentes entre si. E essas diferentes execuções demandam diferentes planos de execução. E é a esses planos de execução que a gente dá o nome de arranjos. Então, em suma, a ideia de arranjo, ela se relaciona muito com a ideia de organização. Ou seja, criar um arranjo significa criar uma organização para as peças, para os elementos musicais que vão fazer parte de uma determinada performance. E o grande lance aqui é que isso pode ser feito de diversas formas e com diversos recursos musicais diferentes. Você pode criar arranjos adicionando melodias ou elementos musicais que não estavam presentes na obra original. Você pode criar arranjos, por exemplo, substituindo alguns dos acordes que faziam parte da obra original. Você pode modificar timbres ou a instrumentação que é utilizada na execução da música. Ou até mesmo subtrair ou omitir determinados elementos que fariam parte da obra original. E o mais comum mesmo é que se cria arranjos a partir da combinação de diversos desses recursos que eu listei aqui. E desde que você não desconfigure a composição e torne ela completamente irreconhecível, não existem limites para o que você pode fazer na construção de um arranjo. E uma consequência importante disso é que arranjo acaba se tornando uma atividade muito próxima da composição em si. E criar um arranjo, no fim das contas, acaba sendo uma atividade que demanda tanta criatividade quanto criar uma composição inédita. E a única diferença essencial entre os dois é que o arranjo é feito sobre uma base pré-existente. Mas como você deve estar imaginando, os dois muitas vezes acabam se confundindo, eles acabam se mesclando, e as fronteiras que separam um do outro muitas vezes são bem difíceis de se delinear. Então acho que com essa explicação acho que dá para você entender o que é um arranjo e por que é uma coisa tão próxima da composição e por que essas duas coisas são estudadas juntas. Mas novamente, fica tranquilo porque a gente vai ter um vídeo só para falar disso com bem mais detalhes. Mas agora que você já sabe o que é uma composição, o que é um arranjo, fica a grande questão: por que estudar composição e arranjo? Afinal de contas, essas duas são atividades que envolvem criatividade. E a criatividade deve ser livre, e o ser humano deve ser livre para se expressar sem as amarras daquilo que é considerado certo ou errado. Amigão, eu queria aproveitar justamente esse gancho para falar sobre uma questão que eu vejo que cerca muito o universo da faculdade de música, que é essa dicotomia que as pessoas insistem em criar entre a técnica e a criatividade, entre a técnica e a inspiração. Eu observo que existe muito um certo olhar de desconfiança em direção à faculdade de música por pessoas que estão fora dela, que muitas vezes são bons músicos, são pessoas que têm boas ideias musicais, que têm uma boa criatividade, mas que tendem a olhar para a faculdade de música como uma coisa meio maligna, que vai limitar a criatividade delas e que vai obrigar elas a seguir um determinado padrão. E, de fato, a faculdade tem um currículo a ser seguido. E assim como qualquer outra instituição de ensino formal no planeta, uma faculdade de música tem um pacote de conhecimentos que ela considera o mínimo, o básico, para te considerar apto para receber um diploma daquela instituição. E por outro lado, existe no universo da música a questão da criatividade, que é muito importante, e eu não estou dizendo que não é, mas eu enxergo um erro enorme nessa dicotomia que as pessoas insistem em fazer entre a técnica e a criatividade, como se ambas fossem coisas opostas e mutuamente exclusivas. Porque como eu já disse, eu enxergo a faculdade de música como um lugar para você desenvolver fluência na linguagem musical. No quesito criação musical, isso muitas vezes significa você dedicar um tempo importante, um tempo significativo da sua presença, da sua existência na faculdade, a aprender determinadas técnicas específicas. Ou então a criar música que atenda a demandas específicas. E talvez isso seja bem diferente de você criar a sua própria música, mas fazer esse tipo de atividade desenvolve domínio da linguagem musical. E assim como acontece com qualquer outra língua do planeta, quando você desenvolve domínio da linguagem musical, as fronteiras da sua expressão só tendem a se expandir. E com isso a sua criatividade só tem a ganhar. Então é claro que dentro do microcosmo da faculdade, existe a questão da demanda e existe a questão de você criar coisas que se adequem a um determinado padrão. Mas se você tiver o mínimo de maturidade para entender e absorver esse tipo de demanda, antes de simplesmente sair julgando ela como algo necessariamente nocivo à sua criatividade, primeiro que você tende a ganhar em produtividade e segundo que você vai estar ganhando mais recursos para se expressar, você vai estar expandindo seu vocabulário musical. E aí quando você parar para criar algo seu, algo que expresse as suas ideias ou os seus sentimentos, você vai ter chance de utilizar aquela técnica que você aprendeu
para sair da limitação, caso você queira. Então fica aqui uma breve reflexão de por que eu considero importante estudar esse tipo de assunto. E nesse vídeo eu quis de fato fazer algo um pouquinho mais reflexivo e não tão linear, mas porque eu considero que essa discussão é bem importante, ela é muito presente no universo da faculdade de música. E se você é estudante de música, se você está considerando ingressar em uma faculdade de música num futuro próximo, fique preparado porque você certamente vai se deparar com esse tipo de discussão muitas vezes ao longo da sua vida. Então agora que a gente já falou um pouquinho sobre o que é composição e arranjo, por que estudar composição e arranjo, acho que dá pra gente falar um pouco sobre como é estudar esse tipo de assunto dentro do universo da faculdade. E a primeira coisa que eu posso dizer a respeito disso é que é muito legal. Como eu disse no vídeo número 14 aqui do canal, a faculdade que eu fiz ela é bem baseada em música popular e ela é voltada principalmente ao universo do jazz. Isso se aplica à performance, mas se aplica também bastante a tudo que envolve a composição e o arranjo dentro da faculdade. Então uma consequência importante disso é que eu tive pouquíssimas matérias voltadas à escrita erudita ou então à escrita orquestral, por exemplo. O que eu tive nesses tópicos foi algo bastante básico, eu tive um pouquinho de instrumentação e orquestração erudita, eu aprendi sobre a instrumentação orquestral, eu aprendi um pouquinho a escrever arranjos para cordas, mas eu diria que nesse tópico eu aprendi muito mais a reconhecer e a ouvir a linguagem da música erudita e a linguagem orquestral do que propriamente criar música nessas linguagens. Então eu não posso dizer que eu seja um completo analfabeto em composição erudita, mas certamente eu também não posso dizer que eu seja fluente nessas linguagens. Porque a grande estrela da faculdade que eu fiz era a escrita para big bands. Para quem não sabe, uma big band é uma formação relativamente grande que teve origem ali no jazz dos anos 20, anos 30, que tem base principalmente em sopros de trompetes, trombones, saxofones e que tende a ter um foco muito grande em música popular, em repertório popular. E eu já mencionei isso em outro vídeo, mas eu diria que escrever arranjos para uma big band é quase que o equivalente popular a escrever arranjos para uma orquestra. E a big band em si não deixa de ser uma pequena orquestra. E muito provavelmente por ser um dos tipos de escrita mais desafiadores, mais exigentes que existe no universo da música popular, é que a faculdade de música popular tem um foco tão grande em big band. E justamente por isso a gente tem vários semestres de preparação antes de começar a de fato escrever arranjos para big bands. Por exemplo, no começo a gente aprende a escrever arranjos só para seção rítmica, que envolve baixo, bateria, guitarra, piano. Em seguida, a gente começa a escrever arranjo para sopro, então a gente começa com um sopro, 2, 3, e esse número vai aumentando, e a complexidade dos arranjos que a gente tem que escrever vai aumentando gradualmente, até que eventualmente a gente chega em big bands, em que a gente tem que escrever arranjos para 13, 14 sopros, além da seção rítmica. E honestamente, apesar de claramente ser algo muito trabalhoso de se fazer, eu achava muito legal. Principalmente pela oportunidade que a gente tinha de colocar as ideias no papel e depois ver essas ideias sendo executadas ao vivo. Ou seja, as avaliações aconteciam quando uma big band real executava os arranjos que a gente tinha escrito. E o resultado daquela performance tinha um impacto enorme sobre a nota que a gente ia receber. E isso conseguia dar pra gente a experiência de escrever um arranjo para uma big band executar. O que cá entre nós é uma sensação incrível. Então essa linha evolutiva das big bands acaba sendo a espinha dorsal das disciplinas ligadas a arranjo dentro da faculdade. E por meio dela a gente tem contato com diversas técnicas e com diversas formas diferentes de se criar música. E um outro ponto importantíssimo eram as matérias ligadas ao universo da composição. E dentro desse tópico, a gente tinha desde disciplinas mais gerais, em que a gente tinha que compor obras curtas em diversos gêneros diferentes, até disciplinas bem mais específicas, em que a gente tinha que, por exemplo, compor jingles ou compor trilhas para comerciais. E para mim o ponto alto nessas disciplinas foi o dia em que eu tive que compor e produzir o jingle fictício para Tequila Heisenberg. Poquito pra ficar bien animado, outro poquito pra ficar enamorado, 3 poquitos y tus problemas ya son pasado. Tequila azul es la más pura del mercado. Tequila Heisenberg, tome um gole e você será o mercado. Se beber, não dirija. Mas ao contrário do que se possa pensar,
o que todas essas matérias têm em comum é a questão da mão na massa. Com as devidas diferenças e as ressalvas entre elas, todas elas seguem uma estrutura de exposição, em que o professor apresenta um tipo de composição, ou uma técnica, ou uma informação que a gente tem que aplicar em determinado arranjo, seguida por uma demanda de criar algo que aplique o que foi exposto, seguido pela execução da criação em si. E o resultado disso é que a gente está o tempo todo tendo que entregar composições novas, a gente está o tempo todo tendo que criar coisas novas. O que em si contradiz bastante a ideia que se forma por aí de que composição e arranjo são atividades meio paradas, meio monótonas. Porque você tem que criar música diferente toda semana. Independentemente daquilo estar maravilhoso ou não, daquilo expressar ou não os seus sentimentos mais profundos, você tem que entregar o que foi feito. O que tem tudo a ver com as atividades de criação musical no universo profissional, em que você tem prazo, clientes e demandas. Seja compondo e arranjando para orquestras, seja criando composições para se tornarem o próximo hit de uma gravadora, seja criando trilha, seja criando música para publicidade. Em qualquer um desses casos, a questão da inspiração e da expressão individual se torna só um dos ingredientes disponíveis para a criação musical. E o resto é técnica, é pesquisa de referência, é saber traduzir a demanda que foi recebida em música. Mas acho que a gente pode aprofundar esse assunto em um outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Caso vocês não tenham percebido, eu mudei um pouquinho o meu formato de criação dos vídeos. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esse novo formato. Então, como sempre, deixa aí as suas opiniões e as suas sugestões na caixa de comentários. Muito obrigado pela atenção até aqui e até já!